Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte do Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira, bem-vindos uma vez mais ao seu Impermanências. A presença e a voz é de Carlos Amaral. Todos os sábados pelas 16 horas. Hoje iremos falar sobre o primeiro empreendimento terceirense ecológico, museológico, etnográfico e gastronómico tradicional que muito honra e enriquece a Ilha Terceira, os Açores, Portugal e a diáspora. Falaremos sobre a famosa Quinta do Martelo, situada na Canada do Martelo, número 24, Cantinho, São Mateus da Calheta, Angra do Heroísmo. E para nos trazer novidades e dissertar sobre este grandioso empreendimento, temos como convidado o Sr. Gilberto Manuel Ramos Vieira, que possui como experiência profissional o ter sido agente de viagens durante 20 anos numa agência dos Açores, tornando-se um bem-sucedido empresário de hotelaria desde há 32 anos nas áreas de restauração e turismo no espaço rural, assumindo-se como proprietário e fundador da Quinta do Martelo, Tradition and Nature. É sócio fundador da cooperativa Bioazórica, Produtos de Agricultura Biológica CRL, sócio fundador da Grata Associação de Desenvolvimento Regional, gestora do programa Líder nas Ilhas Terceira e Graciosa. Ainda é associado da Terra Mar, Associação para o Desenvolvimento Local nos Açores, e membro da direção entre 2000 e 2003. Membro ainda da direção Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Membro da Mesa de Turismo da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Presidente da Mesa de Turismo da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Também é vice-presidente da ATA Associação de Turismo dos Açores. Proponente e cofundador da Associação de Turismo em Espaço Rural, Casas Açorianas, de que é presidente da direção desde a sua fundação, propriamente em 2006. Também é orador em variados seminários e outros eventos sobre a realidade do turismo, nomeadamente nos Açores. Colaborou em várias realizações de entidades oficiais na área da etnografia e gastronomia. Como podem ver, tem um extenso currículo. Bem-vindo ao programa Impermanências. Bom dia, muito obrigado, doutor, pelo convite. Muito obrigado pelas referências. Isso até assusta, não é? Isto é o percurso de uma vida, de uma pessoa. É o registro. Todos nós temos o nosso currículo, a nossa passagem pelo planeta. Uns mais, outros menos, mas todos têm mais. Todos somos importantes e fundamentais neste mundo em que qual vivemos. Claro. Eu tento fazer o melhor possível. Eu costumo dizer, quando as pessoas por vezes conhecem algum trabalho ou reconhecem o meu trabalho, há algumas pessoas que o conhecem mais profundamente e mais e acabam por também ser pessoas com alguma sensibilidade para a matéria, acabam por fazer algumas referências a isso. Eu costumo dizer que é o percurso de uma vida de uma pessoa. Exatamente. Eu tento cumprir com a minha missão. Deixe-me dizer-lhe que, bem há poucos dias atrás, eu estive no seu empreendimento e fiquei muito surpreendido por aquilo que vi e particularmente pela sua capacidade de ser, digamos, uma pessoa simpática, amável e que me recebeu de muito bom agrado e também teve e convocou sobre si a grandiosa responsabilidade que lhe pertence em mostrar-me passo a passo a Quinta do Martelo. E eu fiquei extremamente sensibilizado e não só, e por isso também aqui publicamente, através do programa, quero agradecer a sua amabilidade. Portanto, tudo começa ao fazer uma profunda investigação etnográfica para a realização do projeto Centro Interpretativo Quinta do Martelo, que é simultaneamente um centro etnográfico e gastronómico, além de constatar a dificuldade em encontrar material de restauro com qualidade suficiente. Verificou
também nessa altura que boa parte dos ofícios antigos estavam em vias de extinção, pelo que, além do restauro da Quinta do período da Laranja, formou um restaurante, a Casa Tornográfica também onde se come, e casas tradicionais. Fala um pouco do início dos inícios deste empreendimento grandioso. O início dos inícios começa, eu costumo dizer que começou porque ninguém queria, porque ninguém fez. Porque eu, na altura, quando comecei a fazer este trabalho, eu tinha várias ideias devido ao meu contato que tinha com as pessoas que nos visitavam, numa época em que eram poucas, em que havia mesmo a nível de unidades hoteleiras onde as pessoas dormiam, eram duas, era a Residencial Cruzeiro, a Albergaria Cruzeiro, e era o Hotel de Angra. E tinha a agência de viagens que era mesmo ao lado do Hotel de Angra, quer dizer, não havia ninguém que não viesse à terceira que não falasse comigo. E porque estava ali ao lado. E acabei por ser eles a aguçar o meu... porque eu sempre tive o hábito de satisfazer, de responder às pessoas aquilo que eles pretendiam. E por perguntar sempre o que é que havia de tradicional, o que é que havia. Eu acho que percebia o que é que eles queriam levar na bagagem. Claro. E eu tentei organizar. Aliás, este projeto é meu e posso, se quiser contar o princípio, posso dizer que a minha ideia inicial, na sequência desses contatos que eu tinha, era tentar que todas as pessoas que chegassem à ilha tivessem um documento, um papel, um mapa, e que nesse mapa constasse os pontos principais, não só de vistas dos sightseeings, que são o princípio que as pessoas mais gostam, mas coisas talvez simples, que contassem a nossa identidade, que se fizesse perceber realmente o que nós tínhamos de diferente. Porque as paisagens são fundamentais, mas é preciso também ter aqui algo mais importante. O que eu sempre percebi é que acho que os Açores são realmente uma região que poderiam para o mundo dar apontamentos fundamentais para que se alterasse algo dos nossos próprios comportamentos. Claro. E acho que algo que nós temos muito importante aqui, sendo uma região nova, os Açores são novos, temos 500 anos, não é muito difícil rebuscar a nossa história e percebê-la, interpretá-la e projetá-la. Porque talvez se não fossem muitos antigos, se calhar era mais difícil para mim. E com a experiência que eu tinha de viajar, que tive essa oportunidade, e com esse contato com as pessoas, eu, como lhe disse há pouco, o meu principal objetivo era que as pessoas tivessem um mapa, mas que tivesse lá marcado onde é que era o oleiro, onde é que eram as azenhas, porque é que elas lá existem, por mostrar tudo isso, mas num sítio certo, não tentar centralizá-las num sítio. Na situação geográfica normal dessas coisas. Eu que queria era que evitar a desertificação do meio rural para já, de toda a ilha, porque havia uma tendência, sobretudo há 30 e tal anos ou 40 anos atrás, de centralizar, digamos, despovoar um pouco o meio rural e as pessoas deslocarem-se para as cidades. E eu tentei que isso fosse feito, e talvez por não haver parceiros, porque não era numa época, é preciso ver que há 40 anos, a seguir ao sismo de 80, nós tivemos embora eu tivesse esse pensamento em 1973, 74, com uma máquina de escrever. Hoje fala-se nos pacotes turísticos. Exatamente. E que eu, da minha imaginação, lembro-me de estar a escrever um programa de vários dias, em que no primeiro dia, por exemplo, era almoçar com um lavrador ou uma ceia a agricultor e tentar assistir à ordenha da vaca. Na altura isso era quase impensável, nos Açores ninguém pensava. Eu não estou a dizer até isso. Talvez fosse um tanto ou quanto estranho, não é? Era estranho. Uhum. Era estranho, e eu lembro-me de uma pessoa que trabalhou comigo, uma pessoa com a qual eu tenho muito respeito, foi o minha braço direito, chamava-se Vítor Botelho, que é da Angra 2000, de uma agência de viagens hoje.
E ele tem mais alguns anos que eu, mas também não, era novo, e numa altura que não se falava de turismo. Ele achou piada que estava entretido com aquilo e disse: "Hás-me dar isso um dia para ver isto", que acha uma brincadeira de miúdo, sabes? Mas e depois acabei por forma progressiva e digamos, paulatinamente, digamos, melhorar as coisas. Toda a gente pedia, por exemplo, um mapa da ilha, e eu não tinha um mapa da ilha para lhes dar. E aquilo criava-me uma certa... Sentia-me como... Na altura o termo é este, envergonhado, por não estar a dar resposta a algo que me pediam. E eu devo dizer que isto não é para pôr em bicos de pés, mas o primeiro mapa da ilha e a primeira carta de Angra foi eu que fiz uns rabiscos sem jeito nenhum para a matéria, para dar às pessoas. E hoje tem piada, porque já sei porque foi. Quando eu andava a estudar no ciclo preparatório no Liceu, deram-me uma coisa ali num banco que chamava o Banco Português do Atlântico, faço a publicidade, já não existe, na Rua da Sé. Era nem mais nem menos que um A4 dobrado em 3, ou 6. Também sei que dizia lá X mil exemplares. Também não sabia naquela altura o que era. Tinha uma fotografia da Moura para baixo. E simplesmente era a Rua da Sé. Não sabia porque era aquilo, Depois é que percebi, era para indicar onde é que era o banco. Fizeram 1000 exemplares disso. Eu tinha uma coisa dessas e depois comecei a arriscar e a fazer as ruas. E assinaste a cartografia turística, digamos assim. Isto foi o primeiro. Depois vêm as fotocopiadoras com frente e verso, e eu, o que é que me lembro de colocar na traseira, no verso, o mapa da ilha. Isso andou a circular não sei quanto tempo. Sei que um dia há um cliente que foge e faz, estamos a falar de história, não é? Mas isto é história naif, mas é engraçada, porque hoje já nos esquecemos disso. Eu já contei isso algumas vezes. Eu lembro-me de uma história no posto de turismo. O posto de turismo, e veja só que não era hoje temos um edifício lindíssimo ali na Rua Direita. Era mais abaixo, hoje penso que é mais portamente exporta o café People ali, eu salvo eu, em que se chamava-se Representações Solar, onde as pessoas compravam máquinas de tricotar e davam um curso. A pessoa comprava uma máquina e tinha direito a uma série de lições para começar a tricotar. E ao lado, lembro-me, colocaram uma secretária com uma hortência em papel atrás, e era o posto de turismo. E praticamente as pessoas iam pouco, não era? Era da antiga Junta Geral, que havia um departamento de turismo, que era o Dr. Henrique Braz, nunca mais me esqueci. E eu lembro-me um dia até dizer a ele, doutor, puxava um mapa da ilha, porque as pessoas pedem-me isso. Eu lembro-me de uma história: Gilberto, isto é tão pequeno, é tão fácil das pessoas descobrirem onde é que é os sítios. E ele respondeu-me, nunca mais me esqueço, ele respondeu-me assim, e eu disse-lhe a ele, um miúdo, quase atrevido, e ele assim: doutor, mas isto é mais difícil atingir um ponto na Ilha Terceira sem mapa para um desconhecido, claro, do que, por exemplo, uma pessoa em Nova Iorque, quer dizer, faz todo o sentido, que tem um mapa. E isso andou a circular. Tem uma história engraçada que complementa isto, que foi um turista, que eu costumo dizer na gíria, para brincar, que fugiu e foi ter o posto de turismo e perguntou por um mapa ou por uma carta da cidade. E geralmente na altura não se usava muito tempo carta, era mais mapa. E as pessoas diziam: nós não temos. Ele voltou cá fora e um colega que tinha o meu, que não se chama mapa, era um A4 com uma fotocópia, com os rabiscos feitos à mão, com algumas ruas e com um mapa na traseira no verso. E ele vai mostrar a ela, mas assim, acho que um género: como é que tu dizes que não tem e há isto? E ela ficou atrapalhada e disse: não tinha. Diz: onde é que arranjou isso? Foi assim. E ela liga-me para mim porque me conhecia. Disse: Gilberto, onde é que arranjaste isso? Disse: pelo amor de Deus, eu é que fiz isso, pá. Isso não... Eu joguei até que ela me estava a telefonar para se zangar comigo, que ele andava a distribuir coisas demasiado naivas, pá, demasiado amadoras, até que podia desprestigiar, digamos, a imagem da ilha. Tinha todo o interesse disso. E sei que, por acaso, com essa minha aflição foi imediatamente acalmada quando me diz: has-me dar umas coisas dessas para ter aqui. E aqui está. Isto é o princípio. Depois, esse é o meu objetivo. Na altura ainda havia em Angra os latoeiros, os ferreiros. Há poucos anos haviam 2 ferreiros em 2 sítios impensáveis. Hoje, onde é o supermercado Guarita, na Guarita,
E ali nos portões de São Pedro, ao lado de Cheira-Mar, onde é as obras públicas agora, os ferreiros ali a malhar, e eu lembro perfeitamente, eu na Silveira, os latoeiros, tudo. E eu tentei, lembro na altura com os órgãos, porque eu comecei muito novo no centro de Angra, a trabalhar e a contatar com as pessoas, aqui eu ali manifestava essa preocupação para que não desaparecesse. Na altura estava muito na voga as boutiques, tudo eram esses estabelecimentos todos transformados. Então a resposta que eu obtive de alguém responsável foi: isso é impossível controlar, porque as pessoas têm as suas lojas, querem transformá-las, evoluí-las, rentabilizá-las, e isso vai desaparecer. Portanto, eu sempre pensei um pouco no centro interpretativo, era a maneira de dar a volta, até porque eu sou do primeiro, talvez, dos agentes de viagens que mais movimento tinham na ilha, com um circuito que se chamava Circuito Açoriano, que mais com o mercado português. Mas também não quero dar a ideia que estou-me aqui a louvar, mas nessa época também começa, a partir do 25 de Abril, começa a região a ter um governo próprio. E esse governo próprio, na altura, tinha algumas principais preocupações. Qual eram as principais preocupações? Era munir, digamos, os Açores de portos, de aeroportos, dessas infraestruturas que permitissem uma mobilidade interna, digamos que era a denominada época do betão, que eu hoje complemento com algum ar de brincadeira. Se calhar, se me dessem a escolher que és uma ilha deserta para gerir e fazeres dela alguma coisa, ou queres uma ilha que já tenha as infraestruturas, se calhar é mais fácil uma ilha que não tem nada, em que nós sabemos à partida apontar o que é preciso, do que uma ilha que já tem as infraestruturas criadas e que é preciso rentabilizá-las. Na sequência disso, esse circuito açoriano, acho que saltei aqui um pouco, era Ilha de São Miguel, a ilha maior, com 4 dias, era a terceira, que se chamavam Visita à Ilha Terceira, que me afligia imenso, porque a visita era nem mais nem menos do que chegavam no voo da manhã de São Miguel, até à Praça Velha, que era assim, onde eu tinha a agência, deixavam por vezes as malas, iam no voo da tarde, das 15h50, mais minutos, menos minutos, para o Faial. Havia sempre reclamações, porque era uma visita à Ilha Terceira, e ainda mais nem menos do que um táxi trazias para o centro de Angra e a seguir levava. E mesmo aí já comecei a dar um pequeno apontamento, em que eu dava os serviços de táxi, era a reta da Achada ainda, com os paralelepípedos a bater, que era mais caro o táxi vir para aí do que ir para as freguesias, como nós nos chamávamos. Exatamente. E eu consegui mesmo assim mobilizar os locais, os taxistas locais, dizendo que lhes dava os serviços todos, mas que eles tinham que ir pelo mesmo preço para dar uma pequena ideia. Mas havia sempre reclamações, porque num programa que constava visita à Ilha Terceira, e era mais nem menos que se deslocar a Angra e ficar e ir embora. Também preciso que se note que a terceira também tinha um problema. Se me permite, penso que isso dava vários programas, é uma história longuíssima, mas eu gostaria de não sairmos muito do contexto do turismo rural e particularmente da Quinta do Martelo. E vamos fazer uma breve reflexão de tudo quanto estes 18 minutos já proclamaram em programa. Até já. Pois bem, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. É o seu programa Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas. A presença e a voz é de Carlos Amaral. E temos como nosso convidado Gilberto Manuel Ramos Vieira. E o tema é, no contexto do turismo rural, a Quinta do Martelo. Para que todos os que nos ouvem neste particular momento percebam bem o contexto, digamos que vamos lembrar que o turismo rural teve para o fazer, da forma apresental como ele existe hoje, adquirir, recuperar, instalar e pôr a funcionar este conjunto de oficinas, tais como aquilo que há pouco dissertou sobre ferreiro, ferrador, latoeiro, carpinteiro, marceneiro, tanoeiro, cesteiro, caiador, galocheiro, empalhador,
vassoureiro, tecedeiras, sapateiro, barbeiro, oleiro e por aí fora. Diga-nos como é que foi organizar isto. Deve ter dado imenso trabalho para organizar e juntar todas estas equipes, chamemos-lhe assim, para que a Quinta tivesse a valorização que hoje ainda tem. Eu fiz há pouco um enquadramento, se calhar um bocado alongado, para chegar aqui. Eu chego aqui porque, ao perceber que não era possível reunir todas as pessoas à volta deste projeto, dar a volta, para pensar que as pessoas que passavam na terceira, tentar-lhes, digamos, o termo, aguçar o apetite de voltar e perceber que a terceira, pelo facto de ser uma ilha que estava a passar por uma fase complicada devido ao sismo de 80, que tinha efetivamente muito mais para lhes dar e para lhes preencher, se calhar, não 3 dias, nem 4, mas uma estadia prolongada. Como é que eu dou a volta? A volta foi tentar um espaço que eu tinha, de família, parte de uma quinta abandonada, ligada ao ciclo económico da Laranja, e embora se situasse numa zona que não era demarcada turisticamente, mas permitia, a partir daí, dar-lhes o tal centralizar, mas sempre de forma integrada num bem envolvente. Porque essa localização, não sendo à partida uma zona demarcada, mas permitia, através de Angra, partindo junto ao mar e dando a volta neste circuito, muito parecido com os circuitos dos tais singos que existem na cidade, contar a história da ilha. Eu ia diretamente, me perguntou diretamente como é que surge isto surge daí. Perceber pela localização, onde à partida de Angra, nós podíamos ir junto ao mar. Nós podemos falar de tudo um pouco, desde a presença das ordens franciscanas, dos franciscanos, dos jesuítas, onde passavam férias ali no Caminho de Baixo, a baleação, a zona de aberta, onde nós temos uma aberta para as outras ilhas, perceber o conceito de arquipélago, porque já se vista ilhas ao fundo, a baleação, o principal porto de pescas, o vulcanismo, onde nós temos a Serra Santa Bárbara, pesqueiro, que é uma zona de pesca artesanal, a zona ali, quando falo em vulcanismo, da zona que deu origem à ilha, a Serra Santa Bárbara, o principal vulcão, pelo escorrimento de lava, criou ali uma zona de terrenos férteis e que abasteciam a cidade a nível de frutas e de legumes, etc. Uma ribeira, os impérios do Espírito Santo, a história relacionado com o Carnaval, e estava tudo aqui, entrando na quinta, ligado aos ciclos económicos, e partia para Angra, para as casas palaçadas, etc. E estava aqui genericamente tudo. Mas eu tinha que dar o pontapé de saída e tinha que ser eu sozinho. Sozinho porquê? Não, porque os arquitetos, os engenheiros, este pessoal está para ganhar dinheiro. Aqui tinha que ser um trabalho minucioso de investigação constante e baseado e confirmado pelo conhecimento empírico. E aí comecei a perceber que tinha que ser um trabalho urgente, porque estavam a desaparecer os principais assessores deste projeto. Que era nem mais nem menos que os latoeiros, os ferreiros, essa gente que estava em via, tudo gente com uma idade bastante. E tive também um papel fundamental aqui, muito engraçado, que essa gente cooperou comigo, sem saber porquê, e depois, mais tarde, vinha a perceber porquê. Mas deve ter dado muito trabalho em juntar todas estas pessoas. Muito trabalho. Fala-me um pouco sobre esta proposta a todos esses intervenientes. Essas propostas... Qual trabalho é que foi envolvido? Teve recepção, porque todos eles achavam piada, simpatizavam comigo e acediam aos meus pedidos, embora pagando e tal. Eu acho que tive aqui um papel social, digamos, inconscientemente. Porque essas pessoas eram pessoas de 80 anos, 70 e tais, digamos, estavam em fim de carreira já um pouco desvalorizadas. E eles sentiram-se, digamos, ativos e valorizados por eu estar solicitando trabalhos a eles, alguns já em casa, que já não tinha nada para fazer. E foi aí que se calhar me safei um pouco a realizar o meu trabalho. E foi realmente conheci pessoas fantásticas. Aliás, no meu percurso de vida, devo dizer que a parte mais rica que eu tenho aqui é a parte humana. Encontrei pessoas, e ainda continuo a encontrar pessoas extraordinárias, extremamente afáveis e profissionais, e com a filosofia de querer mudar o mundo e do comportamento neste mundo
que hoje já começa-se a rarear por consequências da globalização. Também devo dizer, também já encontrei do Piori não. Normal, Pessoas com outras facetas. É normal. Não é Piori, que nós todos temos a nossa missão neste mundo. Mas foi fantástico e foi a partir daí que se conseguiu, porque eu saía para a rua com uma dúvida ou a necessitar de uma determinada peça, eu pensava que resolvendo aquele problema, mas eu trazia mais 10 problemas, porque essas pessoas davam mais 10 dicas, mais 10 coisas que eu tinha que arranjar e que aperfeiçoar. Se me permite, neste empreendimento pioneiro do turismo rural e da natureza, poder-se-á observar aquilo que eu observei e experimentei, que é falar e, de alguma forma, apresentar toda uma evolução da cultura gastronómica e civilizacional dos Açores ao longo dos séculos. Isto até hoje se mantém e eu pude verificar isso realmente, o que me deu de facto um contentamento muito profundo. Fala-me um pouco de como é, neste particular momento, o funcionamento deste empreendimento. O funcionamento deste empreendimento tem, sobretudo, principal objetivo, aliás, uma obsessão, que é que as pessoas tenham uma experiência o mais genuína possível, o mais original, direi até o mais única. Única e verdadeira. Isto é preciso ter um cuidado para também não amassar as pessoas. Eu costumo dizer que este espaço é, na minha opinião, não, pessoas dizem que é um parque temático, outros dizem que é um ecomuseu. Eu acho que, efetivamente, foi aqui que foi dado o primeiro apontamento nos Açores e que hoje há já há alguns, que é um centro interpretativo. Eu penso que é o mais correto. É a frase exata. Onde as pessoas têm uma ideia desde o povoamento, como eu disse há pouco, como evoluíram as coisas. Como evoluíram as coisas, que é para não perder muito tempo. Mas para melhor percebermos, eu gostaria que significasse isto. Como é que é sustentar de forma equilibrada todo este empreendimento hoje em dia? Não é fácil. Aliás, quando fiz isto, eu sempre disse que este empreendimento teria que ser feito por mim e deixassem-me fazer, de arranjar as estratégias melhores possíveis, os meios, mas que iria ter futuramente iria ter alguns problemas, atendendo ao potencial que tem de partilhar isso e de manter isto vivo, porque há muito potencial ali que pode ser explorado. Com certeza. E para ele ser explorado, imaginemos, é impensável hoje um indivíduo sozinho pôr aquelas oficinas todas a funcionar, como elas. Portanto, elas estão têm ar de oficinas, de tendas, não têm ar de peças de museu, têm inclusive algumas teias de aranha, são oficinas de trabalho. Portanto, há ali muita matéria de entretenimento para as pessoas, aquilo que se chama hoje de animação turística. E para isso é preciso alguém a explicar, é preciso alguém habilitado a várias línguas. E eu penso que essa parte está a falhar, porque não é possível eu sozinho dar essa volta. Ainda por cima aparece agora da pandemia, em que teve que se tomar uma medida para que aquilo não se afundasse, de meditação, de tentar perceber o que temos e de adaptação aos novos tempos. Aliás, na área da gastronomia, temos em carteira, em mente, desde o ano passado, após a pandemia, não paramos, continuamos a manter aquilo, digamos, penteado e asseado e tentar como é que nos vamos apresentar. Eu penso que cada vez mais os Açores, os Açores em geral, poderão sair daqui valorizados com esta pandemia. É uma questão dela passar. Sim, isso é uma questão que nos levaria a imensas... E por isso aquilo, eu acho que não podemos deixar aquilo morrer. Então, nós, na área da gastronomia, damos os apontamentos, que é um projeto que nós sempre demos na área da ecologia, da gastronomia, tentamos da própria produção. Estamos a falar da gastronomia tradicional. Exatamente. Mas nós começamos com a gastronomia tradicional e que fizemos um levantamento dos pratos mais importantes da nossa gastronomia, forma de confeccionar e, sobretudo, a qualidade dos produtos. Claro. É isso. E sempre pretendíamos um dia dar uma continuidade
para tentar explicar como é que a gastronomia evolui ao longo do tempo. E, para as pessoas, e poder ter aqui um contributo também na alimentação. E as pessoas perceberem um pouco hoje, se calhar, o que andamos a consumir é fruto de marketing e que não nos traz nada de melhor à nossa forma de estar. Antes, pelo contrário, acho que está-nos a degradar a nossa saúde e não só. E com isso voltamos dentro de instantes. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E o que precisamos é do Impermanências aos sábados pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral. Para falar sobre a Quinta do Martel, temos o nosso convidado Gilberto Manuel Ramos Vieira. Julgo que este centro de interpretação, como assim prefere muito bem apresentá-lo, que é uma interpretação temática da cultura açoriana, conquistou já diversos prémios, diversos galardões, troféus. Fale-me um pouco sobre esta conquista, por favor. Olha, essa conquista para mim não passa de um incentivo para continuarmos e cada vez mais dar-nos mais responsabilidade. Esses prémios, esses galardões internacionais são pelo contributo que nós, no fundo, temos dado nas várias áreas, para que a gastronomia fosse recuperada e adaptada e dar aqui o alerta a vários níveis, desde a saúde, etc., à produção dos produtos, à utilização dos nossos meios, que nós temos, digamos, o contributo a toda a sociedade e a toda a humanidade. Esses prémios, para nós, são de trás responsabilidade e fazer... Eu sempre disse, a Quinta do Martel poderá, este projeto, se não for entendido, terá que fechar temporariamente, e digo isto há 30 e tal anos. Eu não sei se isto vai continuar sempre. Tem-se mantido, temos adaptado, como lhes disse agora, há pouco estava... Mas eu penso que o açoriano e o terceirense em particular não deseja que a Quinta do Martel feche. Sim, mas poderia muito bem passar épocas difíceis. Nós já passamos muitas épocas difíceis em que eu sempre imaginei que podia ter que parar e haver um interregno, mas nunca é preferível um interregno temporário do que uma má imagem, uma imagem que acabasse por desaparecer como desaparecem outras coisas. Entendo o que diz. Se me permite, é fundamental que se saiba, para sintonizarmos, porque estamos a 32 minutos do programa e há tanta coisa para dizer, é fundamental que se saiba que a Quinta do Martel não se limita a ser um espaço de turismo rural. Assim, desde a sua criação, como se poderá ver, tem sido feita uma recolha continuada de toda a envolvente cultural, etnográfica e gastronómica que reflete, como disse há pouco, as vivências históricas dos Açores. Falo-me nesta jornada contínua e diária que é descobrir o que melhor se pode dar a quem nos visita, pelo menos pela primeira vez. Exatamente, e na área do restaurante, da restauração, que é assim que se chama, na área da gastronomia, nós estamos a adaptar. Nós estamos, a nível de espaço, nós estamos a contar como consegue-se perceber, observar como nasce um restaurante. Os primeiros sítios onde nós comíamos era em casa, ninguém Exatamente. comia. Depois começas a comer nos balcões das mercearias, que dá origem às tabernas, aos botequins, às casas da comida, às casas de pasto. O restaurante vem posteriormente com essa evolução, a necessidade que há de dar aos clientes algum conforto e alguma apresentação melhorada, porque isto começa com, digamos, o princípio disto tudo começa uma experiência de uma tasca do dono, que a mulher fazia uns petiscos, geralmente, ou ele cozinhava, fazia umas pequenas brincadeiras. As pessoas comiam, geralmente, a primeira experiência, não havia grandes investimentos. Eu penso que era ao lado da casa, onde nós temos esse cenário lá, contamos essa história, um pequeno toldo, que eram as tascas, que levavam até para as touradas,
um pequeno toldo onde eles faziam, para experimentar, a ver o negócio. Depois começava a progredir e ia para o resto do chão da casa. Depois, posteriormente, há uma mercearia de venda de produtos, os supermercados de agora. Exatamente. E era dividido, até porque o licenciamento era mercearia e líquidos. Depois eles comiam, era por cima dos balcões. Até o petróleo era vendido. Era vendido, tem esses pormenores lá. Interessante. E eles acabam por... O sal vinha a granel. Há um sítio onde o sal era colocado num monte e era vendido à pitada, não era Exatamente. assim? Depois as pessoas iam comer em cima das sacas, dos recipientes que traziam de fora os produtos. Era ali essa à vontade. Posteriormente ele faz umas mesas com 4 pés que serviam de jogo, de cavaqueira. Quando nasce, nós temos que reparar, o nosso restaurante acaba por ser um espaço diferente. Era a casa do dono do estabelecimento que abandona por razões diversas, porque já ganhou algum dinheiro e já não necessita estar naquela confusão. E o primeiro andar, onde era a moradia dele, acaba por ser o armazém. Mas o cliente vai sempre atrás. Vai sempre atrás porque até se chamava escondidinho, onde as pessoas gostavam de comer e beber com alguma vontade. E ele, ao perceber isso, começa a arranjar mesas e cadeiras, mas não as faz como os restaurantes hoje que compramos 50 cadeiras todas iguais. Acaba por comprar uma mesa aqui, uma cadeira ali, à medida que ia aparecendo mais as velhas que ele já possuía. E eles iam comendo nos quartos da casa. E ele, progressivamente, vai andando até que vai partindo alguns tabicos para ficar mais amplo. É isso que nós contamos, as pessoas acabam. Aquele conceito que nós vamos lançar. É o cenário que se oferece. Que se oferece. E que nós tentamos, uma vez mais, após esta pandemia, e que dentro em breve esperemos, que era para ter começado em agosto, em setembro do ano passado, e que tivemos que parar, e que agora abrandamos também um pouco à espera de saber uns resultados, digamos, fiáveis disto. É um conceito que é mais ou menos o vem comer a casa. O vem comer a casa, em que as pessoas podem comer em espaços confinados, mas e simultaneamente abertos e amplos, têm ar-condicionados purificados, pode comer também no alambique ou na olaria. Portanto, quando indica um sentido interpretativo, percebe-se, as pessoas podem perceber onde é que se cozinhava antigamente, onde é que... Está patente a evolução histórica. Onde é que se faziam os recipientes para se comer, de barro, etc. Onde é que se faziam as mesas e as cadeiras, refirmam ao carpinteiro, ao marceneiro, ao ferreiro das sertãs, ao latoeiro também, os recipientes de lata que eram tudo acessórios para a confecção da gastronomia. Antes do nosso próximo pequeno intervalo, eu lembro aqui aos nossos ouvintes que fiquei maravilhado com aquilo que apresentaram na mesa quando tive o privilégio de ser convidado a almoçar consigo, que foi o milho, que já há muitos anos eu não o tinha à minha frente, daquela forma. Aquilo é o nosso converte, como se chama, hoje chamamos um restaurante, é nem mais nem menos do que um levantamento dos petiscos tradicionais que se comiam naquelas tascas, naqueles estabelecimentos, que é o que havia nas nossas casas, nas touradas à corda, nas festas populares, quando nós obsequiávamos ou recebíamos alguém. Esse levantamento, tentar explicar desde a azeitona, que tem muito cuidado em falar da azeitona, porque em Portugal, em todo o restaurante, coloca em cima da mesa a azeitona e eu tento explicar que a intenção da azeitona ali é para falar do microclima e do pergil, outra coisa que me surpreendeu imenso. Que era algo que havia, que era nem mais nem menos que uma planta que sabe, era integrante dos costumes, que se chama cotum, assim. E que em Portugal ninguém conhece por cotum. Cotum é preservar as peles. E a fava com molho de unha, que tem a ver com essa tasca, a história, para não estar aqui a perder tempo a contar. Portanto, esse levantamento. E por vezes fazemos ou chama-se show cooking, nem mais um show na mercearia a tentar explicar a que as pessoas sintam aquela adrenalina da tasca de comer com a mão e tal. E da descoberta. E da descoberta que se tenta fazer com isso. Por isso é que se chama aquilo um centro interpretativo. Até já. Até. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E é destas conversas que o Impermanências sobrevive e vive para todos vós.
Quinta do Martelo também se pode definir como um resort cultural. Assim, aqui irão encontrar não só alojamento turístico, como diversas provas vivas da ruralidade, da cultura e da história da Ilha Terceira. Aquilo que já, de alguma forma, já abordámos desde o início através das suas extraordinárias explicações. E também aquilo que se define como um restaurante neste local que só pode, como apresenta, o melhor da gastronomia terceirense. O que me surpreendeu, volto aqui a referir, para os amigos ouvintes que estejam mais atentos, não só, o fruto da oliveira, como também o milho, o outro elemento que fazia parte do costume terceirense, neste caso com a cenoura, a cebola e por aí fora, e depois a célebre sopa que me foi oferecida, que é uma sopa que eu há mais de 30 anos não tive nunca a oportunidade de a ter à minha frente. A sopa aqui já tem, digamos que é uma sopa à lavrador, aquilo Exatamente. é o que há na Quinta, em que se teve que se batizá-la com um nome mais pomposo, que se chama Sopa de Legumes Biológicos da Quinta. Exatamente. É o que há. É o que há no quintal, vai para dentro da panela. E tentamos, os únicos melhorantes que se utiliza será algum osso, algum para dar um gostinho. Portanto, para dar algum gosto. Portanto, ou exatamente. chama-se melhorantes ou outras coisas. Exatamente. Não é? Tentamos, é com isso que nós brincamos, é isso que pretendemos. E tentamos cada vez mais, e esperamos que tenhamos a oportunidade desta pandemia nos permitir de relançar a gastronomia por aí. Como sabe, aqui falou há pouco de prémios, fomos reconhecidos como. Nós temos o primeiro prémio Gastronomia Património Nacional, o primeiro prémio Gastronomia Património Cultural, Horta do Chefe, o Grinquia, o galardão internacional, há 15 anos consecutivos, desde que ele foi implementado em Portugal, consideram que nós mantemos os níveis exigidos e temos vindo a melhorar, sempre a introduzir coisas novas. E agora, o que eu gostaria agora, efetivamente, era dar um apontamento e contribuir efetivamente para a sociedade. Nós já demos, aqui há um modéstia à parte, há 32 anos, a gastronomia não era respeitada, não era valorizada. Em termos tradicionais, não. Nada, absolutamente nada. Até demos também fez um trabalho também, o Augusto Gomes, que tinha um livro de gastronomia bastante, digamos, naif, e demos um contributo que se valorizou esse livro. Era o único documento que havia sobre gastronomia. Não havia o hábito de comer inhame, não havia o hábito de comer batata doce. Não. Essas coisas foram implementadas na Quinta do Martelo. Hoje fala-se desses produtos como desintoxicantes, com bons para a saúde, e que na altura deixou-se de comer, porque muito menos em restaurantes, se julgava que eram coisas do povo, só comiam os pobres, e que isso que não era fundamental. Havia que evoluir para novos produtos. E felizmente nós já demos. E agora o nosso próximo apontamento nessa sequência seria relacionado com o hoje denominado fast food. É um trabalho que estou tentando fazer, que é apresentar dar apontamentos nessa área, que hoje há muitos adeptos, mas já se começa a perceber que não é tão bom como se parece o fast food. É bom pelo fator preço, mas para a nossa saúde não é o ideal. Nós queremos pegar nos nossos produtos e na nossa forma de confeccionar e transformá-la nesses pequenos menus, nesses pequenas refeições, hoje chama-se takeaway. Porque é que não há de ser pega e leva? Porque é que não há de ser nesse ambiente tradicional que as pessoas possam levar a comida e adaptada em quantidades e em preço? Acho uma excelente ideia. Isso é um trabalho. Mas deixe-me lembrar aqui ao amigo ouvinte que de facto é muito importante para não nos perdermos muito. Tudo o que a Quinta do Martelo produz é biologicamente consumido no restaurante. A venda do Ti Manel da Quinta, o que eu acho muito interessante. Pois, nós tentamos desde a primeira hora chamar os bois por seu nome. Chamou-se Quinta do Martelo e podia muito bem ter-lhe chamado na altura Quinta dos Açores,
Quinta da Terceira, esses nomes pomposos em termos de marketing que são apelativos. Nós sempre mergulhamos nas raízes, com história, originalidade. Depois vem atrás quem quiser copiar. Aproveito, se me permite, para lembrar que a Quinta do Martelo advém de uma aldraba do século XVIII, que ainda ornamenta o portão principal da Quinta, e por isso a designação Quinta do Martelo. Não deixa de ser interessante. Exato. Hoje as pessoas já consideram que é uma marca, que não deve mudar de nome, embora se tenha, agora hoje com os nossos, digamos, com os nossos contatos, porque eu devo dizer, há 32 anos, em termos de marketing e de publicidade, nós por cá também não tínhamos, não digo não é estratégia, não havia ninguém de cá a isso. O primeiro outdoor da Terceira, não sei se dos Açores da Terceira, ali na reta da Chá, um muro que se fez ali. Não havia, era tudo muito incipiente, a forma como se trabalhava, como se fazia a publicidade, era tudo muito manual, muito difícil. Hoje consegue-se muito rapidamente se trabalhar isso. Hoje já há, digamos, os assessores de marketing, o que vem que dizem que devias mudar de estratégia, e nós começamos a ver, para tornar mais apelativo, Quinta do Martelo já é uma marca, não se deve perder, devia-se complementar com mais qualquer coisa. E é preciso ter cuidado, não ir atrás das outras. Hoje já se fala em mercearia, já se fala em quinta, até acho que algo que não se falava, esses termos até se estão a tornar banalizados, não correspondem. Na gíria, diria, como dizia um velhote aqui há uns anos, o que tem na montra não está no armazém. Mas pronto, nós demos esses apontamentos, cada um utiliza como quer, e nós vamos tentar sempre, o meu lema pessoal, não andar atrás dos outros, andar sempre pela diferença. Quando eu vejo coisas bem feitas, tento absorvê-las, observá-las, mas adaptá-las, não copiá-las, tipo copy-paste. E é aqui, esses apontamentos vão servir no futuro. Hoje se fala no termo tasca, não tem nada a ver com a tasca original, e fala-se no termo nas mercearias, nas tendas, nessas coisas todas. Nós pretendemos ali os aspectos mercantilistas, e sei que é comprometedor, os aspectos mercantilistas são colocados em segundo plano. Isto é complicado. Tá? Por isso eu sabia perfeitamente que não sei se era uma pandemia, se o que era, que iria passar por tempos das parcerias terem que ser melhoradas e entendidas. Nós temos dado aqui muitos apontamentos, hoje se fala de turismo rural e de natureza nos Açores. Este é o primeiro projeto, e foi a partir daqui que nasce as Casas Açorianas, foi nem mais nem menos do que aglutinar alguns projetos e fazer com que aparecessem mais projetos. Nós tivemos esse papel fundamental. Eu estaria a ser falso modesto se não o assumisse. Claro. E pretendemos continuar isso. E já há respeito pela nossa gastronomia, pelos nossos produtos típicos locais. Se me disser está-se a deturpar, está-se a adulterar, está-se a banalizar, até há quem diga que está-se a assassinar, tudo bem, mas não interessa. Isto interessa é que já se fala, mesmo na área do ambiente. Já temos o caso da biosórica, a primeira, numa altura em qual eu sou do segundo ou terceiro certificado, não pelo querer exibir a certificação, mas o contributo para que na Ilha Terceira aparecessem mais. E neste momento nós temos na Terceira muito viva, se calhar é nos Açores e em Portugal, em que as cooperativas todas desapareceram, e na Terceira nós temos bem viva a bioazórica. Ainda bem. E produtores de agricultura biológica. A sede foi na Quinta do Martelo até há relativamente pouco tempo, e foi lá. Portanto, e queremos continuar a dar esses apontamentos. Na área do marketing, desculpe, fugi à conversa, por isso, para não usar nada repetido, nem nada do que já existe, acrescentou-se Quinta do Martelo, Tradition and Nature, para tentar começar a dar alguns toques diferentes, porque efetivamente todas as pessoas que conhecem o projeto in loco e depois de ficarem lá hospedados e terem algum contato, até o momento a maioria das pessoas o que dizem é que são, digamos, surpreendidos
porque efetivamente é muito mais do que imaginavam. Exatamente. Digamos que a Quinta do Martelo representa a diferença num mundo cada vez mais com poucas diferenças. Voltamos já. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. É o seu Impermanências aos sábados pelas 16 horas. A presença e a voz é de Carlos Amaral. E já bem no compasso final, a 2 minutos de distância desse mesmo fim, e tudo o que é bom termina rapidamente, o programa Impermanências faz este breve apontamento. Dá, portanto, a saber um pouco mais sobre a história da Quinta do Martelo e recebeu Gilberto Manuel Ramos Vieira, que neste particularmente é convidado a dirigir-se a todo este vasto público numa última opção de discurso para dizer o que quer que seja em benefício da Quinta do Martelo. Olha, eu peço desculpa, se calhar passaram aqui 50 minutos, possivelmente disse coisas menos interessantes e as mais importantes. Não, todas foram importantes. Mas a conversa, citando um escritor, um filósofo que diz que nós não falamos muito, nós temos muita coisa para dizer. É natural que com a idade a gente tem muita coisa para dizer e às vezes, por vezes, tornamos repetitivos. O que desejo é que saia aqui do planeta com a minha missão cumprida da melhor maneira e que tento sempre dar o contributo, sempre o meu tempo não é muito disponível, mas a minha imaginação, a minha maneira de estar é sempre melhorar, onde às vezes não é difícil. Há situações onde nós nos envolvemos em que é impossível sozinhos ou nós mudarmos. Claro. Porque as coisas estão tão tóxicas por vezes que não é fácil. Mas eu tenho a consciência tranquila que tenho tudo o que tenho feito, mesmo aparentemente por vezes mal interpretado, tem sido sempre apontamentos para que as coisas melhoram. E na área da atividade turística, vem de uma altura em que o turismo e a cultura eram inimigos completamente. E eu penso que isso veio-se a desbater. E se calhar temos aí uma pedrinha, algum contributo para isso. Claro que sim. Nomeadamente desde que várias ações que eu tentei organizar, desde mobilizar os agentes turísticos, os operadores da terceira dentro de um autocarro e visitarem a sua ilha, conhecerem primeiro o que tinham para saber como havia de apresentar e melhorar. E, portanto, tem sido o meu percurso de vida. Muito obrigado pela oportunidade uma vez mais. Eu que agradeço, foi uma honra tê-lo recebido e com certeza que no futuro haverão muito mais oportunidades para tal. Pois é, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Mais um Impermanências. Muito obrigado pela vossa atenção.